Muito boa noite, que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês. Vamos começar nosso conversa sobre autoestima. E hoje um tema interessante, autoestima e empreender. E hoje a gente vai ter como convidada a Dani Bastos, que é uma amiga minha muito querida. A mesma pessoa que me convidou para fazer a palestra lá em Salvador. Boa noite, Drica! Já vai tacando o dedo aí num aviãozinho e mandando essa live para mais pessoas. Hoje o calor aqui está absurdo. Eu moro numa ilha que são 3 sóis para cada habitante. Tô acertando o celular aqui, tá, gente? Como é que vocês estão? Estão bem? Aí, ó. Até o celular hoje, acho que ele tá com calor também, viu? Acho que tá bom, dá pra ver, né? O calor tá brabo. O calor hoje está sinistro. Consegui. Acho que agora eu consegui. A minha amiga Dani já entrou. Dedo no avião. Manda a live para mais pessoas. Boa noite, minha rainha. Convida as amigas aí, Dani. Perdão, Drica, para estar aqui com a gente. Para falar sobre autoestima e empreendedorismo. Você já sabe muito bem o que é isso, né? Gente, esse celular hoje, ele tá meio zicado ali hoje. Ele não quer, acho que agora vai. Eu vou ter que levantar as abas aqui, porque tá brabo, viu? Tá brabo. Hoje a Dani vai contar um pouco sobre a experiência dela no empreendedorismo. E a gente vai falar sempre sobre o nosso tema principal, né? Que é a autoestima. Já peço a vocês que, se vocês quiserem fazer pergunta, no final a gente abre para perguntas, tá bom? Não há conexão com a internet. Muito boa noite quem está entrando agora. Sejam muito bem-vindos. Esperar só um tempinho mais até que o Instagram mande para mais pessoas, né? E vocês aproveitem e botam o dedo aí, ó, no avião. Já chama algumas pessoas pra estar com a gente. Dani, eu já vou te enviar o convite, tá, minha rainha? Quem é esse que vem? Ai, minha neném, coisa linda! Boa noite. Boa Deixa eu noite. sair aqui. Deixa eu botar um filtro para ajudar a minha cara aqui. Tá me ouvindo? Eu não coloquei nem maquiagem, porque eu disse, eu vou tacar o filtro, porque não entendeu? Batom, basicamente o batom e já está. Mas você é linda, de qualquer jeito. Isso aí nem é problema para você. Oi, minha Dea, Boa noite, boa noite. Estão me vendo, me ouvindo bem? Perfeitamente, pelo menos eu. Eu tô te ouvindo, tô te vendo perfeitamente. Não apresentei, só falei um pouco, então, por favor, fique à vontade, se apresente. Bom, me chamo Daniela, mais conhecida como Dani. E nas duas versões, vamos dizer assim. Na versão Dani Brigadeiro, eu sou confeiteira há 11 anos, empreendo aí no ramo da confeitaria, vendendo tudo de doce, tudo de gordice, de brigadeiros a bolos, a, a sobremesas, brownies, enfim. E na versão Dani Bastos, empreendo aí há mais ou menos uns 2 anos na comunicação digital, apesar de já trabalhar com isso há muito tempo e ser formada também em comunicação, mas já tem mais ou menos uns 2 anos que eu foquei ainda mais em ensinar a outras pessoas a usarem o digital para vender mais. Então, também tenho aí a vertente da Dani Bastos, que trabalha com comunicação digital. E posso falar por experiência de causa que o curso de Dani causa um impacto
diferencial na vida, porque depois que eu comecei a assistir as aulas do VST, já apareceu tantas oportunidades e eu as agarrei, porque eu não sou otária, Glória a entendeu? Deus. E é uma questão de posicionamento e você colocar em prática, porque o VST é isso, é um curso prático. Você assistiu a aula, automaticamente você consegue colocar em prática. E como o curso roda dentro do Instagram, fica muito mais fácil da gente aplicar as coisas ali, porque as aulas são curtas, você não fica naquela 40 minutos de aula, 50 minutos de aula, com 300 coisas voltadas de tanto blá blá blá. Não, o dela é reto e direto. Pá, vá, faça isso, isso e foi. É basicamente isso. E é muito bom justamente por causa disso. E ela dá tapa na cara da pessoa, entendeu? Porque ela tá ali. Vocês estão vendo esse jeitinho assim de falar? No curso é a mesma coisa. Ela vai com o jeitinho dela, aí quando a pessoa pensa que ela tá, tipo, passando a mão no rosto, ela tá estapeando sua cara de um jeito bem delicado. Não, é assim, ó. Você não fez, não? Foi, oh, eu sinto muito, porque você não vai fazer agora. Isso Assim, aí. é mais ou menos assim. Amiga, eu quero começar a te Obrigada. fazer perguntas. Te agradecendo primeiro, né, por você ter aceitado esse convite. Eu sei que você saiu correndo da Dani Brigadeiro para chegar nesse agora onde você está. Eu sei que a nossa vida é cheia de demandas e o tempo da gente é sempre muito curto. E eu agradeço pelo seu tempo que está sendo doado aqui para gente. Esse programa E nasceu. agradeço pelo convite. Esse programa nasceu de uma conversa com o meu amigo Tiago, né? A primeira vez que eu tive contato com a rádio foi numa entrevista que ele me fez. E como eu sou muito ousada, porque mamãe fez na ousadia, então eu sou ousada, né? Eu já fui logo falando, e aí, quando é que eu vou ter um programa? Entendeu? Eu já tô me escalando aqui para ter um programa. E a gente teve algumas reuniões e o formato do programa eu gosto muito porque ele me deixa livre para criar a minha maneira. É claro que tem algumas regras que eu sigo, mas é o meu jeitinho, sabe? A minha maneira, isso que é o mais maravilhoso. Ele não pediu que eu me tornasse uma outra coisa que eu não sou, mas que trouxesse uma nuance de mim. Lembra da nossa conversa de hoje? Trouxesse uma Sim. nuance para dentro do programa. Empreendedora de salgados e caldo. Quem é? Quem é? Adri. Adriane. Ah, Mari chama. Aí, ó, Drica é isso. Drica já vai metendo na leve. Chama não sei quem aí pra poder assistir. Vou começar fazendo a primeira pergunta para você. Que, assim, quando eu pensei nas perguntas, eu pensei assim: eu vou perguntar coisas para ela que eu quero que ela me responda para eu já, quando alguém me fizer as perguntas, já saber também o que eu vou responder. Porque eu sou besta. Ai, O meu que é? Deus! Eu sou dessas. O que é o empreender na sua vida? Bom, empreender na minha vida é uma pessoa que não tem nada, ou melhor, que não tem quase nada, e transforma esse quase nada em quase tudo. Então é você sair do ponto A para o ponto B, do jeito que dá, com o que você tem, da forma que dá, com o tempo que tem, com o recurso que você tem, e fazer dar certo. Na minha opinião, empreender é basicamente isso. Não é você, eu vou tentar. Não, você não vai tentar. Você vai lá e vai fazer até dar certo. Porque uma hora dá certo. É só questão de tempo. Então, na minha vida, empreender é isso. É sair de um ponto A a um ponto B, de um quase nada para um quase tudo. Basicamente isso. Zorra. Quando foi que você começou? Quando eu comecei a empreender, Foi quando você começou a empreender? No começo bom, você disse que a Dani assim, anos, né? Mas assim, foi o seu primeiro negócio, a Dani Brigadeiro? não. Bom, assim, eu comecei a empreender em mais ou menos, sei lá, eu tinha uns 14 anos.
Eu já queria ter o meu próprio dinheiro, não precisar ficar pedindo dinheiro aos meus pais para poder comprar lanche na escola, esse tipo de coisa. E minha mãe era costureira. Então, essa coisa de criativo, de artesã, né, de fazer as coisas com as mãos, eu já adquiri há muito tempo. Ela me ensinou a fazer ponto de cruz, né, fazer bordados, fazer crochê. Então, eu fiz muita toalhinha bordada com o nome das pessoas, fiz muito Xuxa de crochê, top de crochê, chapéu de crochê, que hoje em dia voltou, né, um pouco mais essa questão desse artesanato. Então, naquela época, eu fazia muito isso, e para vender. E aí eu vendia na escola. Logo depois eu comecei a vender também aqueles catálogos de revista, Hermes, Avon, Luzon, várias, assim. Abelha Rainha, Vitória, não sei se vocês alcançaram isso, porque já tem tempo. É, pois é. E aí eu revendia, no caso, né? Os produtos ali do catálogo e ganhava a minha comissão. Tá. Logo depois que eu cresci, de fato, aí eu sim, eu fui procurar emprego. E aí eu passei por 8 empresas diferentes e não ficava em nenhuma assim. Tipo assim, eu ia, aprendia e depois eu me perguntava: é só isso? Não tem mais nada? E aí eu pedia demissão. Nesse meio tempo, eu era casada, eu me casei com 20 anos e eu e o meu ex-marido, a gente montou o que a gente chamou de point do espetinho. A gente fazia o espetinho na rua. E aí eu vendia também espetinho na rua. Só que assim, a gente fazia no esquema de pagodinho. Era um espaço aqui mesmo do bairro, a gente tinha, contratava a banda. Naquela época não tinha muitos problemas assim, em termos de. Hã? Nossa, que legal! Partido alto, lembrei. E aí fazia o partido, a gente fazia o show. Eu ficava na parte do churrasquinho, meu ex-marido ficava na parte das bebidas, e a gente vendeu muito, assim, tipo, foi o empreendimento assim mais certo, que eu achei que ia dar frutos. Só que o casamento não deu frutos, e aí, né, não teve como conseguir prosseguir. E aí, logo depois, um ano depois, na verdade, foi quando, depois da separação, já tinha acabado o espetinho, um ano depois eu comecei com os brigadeiros. E aí foi o que realmente deu certo até agora, e que continue. E aí eu comecei, tipo, sem nada. Eu não tinha nada. Eu comprei um fogão de 2 bocas, eu tinha uma panela, uma colher de pau, que naquela época nem era espátula, isso foi em 2010. Nossa. E fui fazendo. E nessa época eu ainda estava empregada, ainda tem isso. Mesmo empregada, eu mesmo assim empreendia. Então, eu não sei em quando foi que eu estava empregada ou estava fazendo alguma coisa e não estava vendendo outras coisas. Tipo assim. Não ouvi. Você sempre foi empreendedora. Sim, sim. E aí, bom, e aí eu comecei na cozinha de casa, depois não ficou apertado, aí meio que fiz um puxadinho na casa, aí também ficou apertado, aí eu aluguei uma casa, fui para essa casa, também não deu, aí eu fui para um outro espaço, um ponto físico, que era ponto de rua e de fácil acesso para os clientes, lá eu fiquei 4 anos, depois eu me mudei para um outro espaço, que na verdade é em cima, só que é um espaço 3 vezes maior do que era embaixo, e estou lá até hoje. Então, no total, são 11 anos de Dani Brigadeiro. E nesse intervalo, mesmo na Dani Brigadeiro, eu ainda assim empreendi em outras coisas. Eu tinha uma loja virtual de galeria doce, trabalhei mais ou menos uns 2 anos. Era uma e-commerce de produtos voltados, tudo que era produto, tipo assim, prato, bandeja, copos, pano de prato, tudo voltado para estampa doce. Cupcake, brigadeiro, por isso que o nome era Galeria Doce. E vendi para todo o Brasil
com esse e-commerce, só que na época teve um reajuste nos correios, né? Na taxa dos correios. Ficou difícil conciliar com a questão, tipo, o cliente às vezes comprava um prato que era R$ 15, só que de frete era mais 15. Isso dificultou muito e aí eu decidi fechar. Já empreendi com papelaria também. A gente tem uma silhuete, a gente começou a fazer esses produtos de scrap, né? As plaquinhas que colocam em bolo e tal. E eu falo a gente porque aí já foi eu e minha irmã. E a gente também passou um tempo fazendo isso. E depois também... Ou seja, eu sempre fiz algo a mais. Sempre estava empreendendo. Sempre, sempre, sempre. Mesmo com Dani Brigadeiro. E agora... Ainda assim, eu faço algo a mais, que é a parte de comunicação digital, que não deixa de ser também um empreendimento, porém, na parte de serviços. Então, além dos produtos de confeitaria, eu vendo serviços, que é o meu conhecimento, através do digital. Teu curso, um curso de confeitaria? Sim, ainda assim, sou. Ainda tá vendo? É tanta coisa. Sou professora de confeitaria desde 2014, então eu dou aulas de brigadeiros, de bolos, enfim, de confeitaria em geral. E aí eu tenho aulas tanto presencial quanto aulas online. Sou palestrante. Para, gente! Sou palestrante sou, na verdade, idealizadora do Encontro das Patroas, né? Que é uma reunião de mulheres para a gente falar sobre negócios, carreiras, empreendedorismo, fazer networking. Então, já tivemos 4 edições esse ano e vamos ter aí várias outras daí para frente, a partir do ano que vem, de janeiro. E acho que já deu, né? Não, peraí, falta mais alguma coisa? Eu sou mãe. Sim! Ai, Deus! Eu sou mãe, Sou mãe. gente, entendeu? Eu faço tudo Sou isso, mãe. mãe, É. duas crianças. Sou mãe de 2 crianças, 2 meninos, um de 6 anos, outro de 5 anos, que me fez ver o mundo de outra forma. Acho não, tenho certeza que hoje eu sou completamente diferente de quando eu era sem eles. Então, Mila, o Encontro das Patrões é sensacional. Então, além de tudo isso que eu sou e que eu faço, ainda tenho que dar conta, né, no quesito maternidade. Agora eu vou falar uma frase que Yasmine fala muito. Mãe deveria receber em dobro. Sim, sim, porque é bem complexo, sabe? Eu precisei de tempo para poder não ficar me culpando. Porque com tantas funções que eu tenho, eu praticamente não, eu passo o dia fora, eu só vejo eles à noite. E por muitas vezes à noite ainda é restrito, porque tem que estar no computador, no celular trabalhando. E hoje eu tô dosando mais isso, sabe? Mas especialmente dosando a minha culpa. É importante você fazer isso, porque, infelizmente, nós mulheres, e eu já me enquadro nisso, eu já me enquadro porque eu já me sinto mãe, nós somos cobradas de uma maneira absurda e totalmente injusta, porque a gente não é obrigada a dar conta de tudo. Isso aqui Sim. é como a de todo mundo. Mãe não é. Mãe, quando se torna mãe, não passa a ser feita de aço, não passa a ter um material diferente, não, no corpo, não. Continua sendo carne, continua tendo coisas dentro dela, continua tendo emoções, continua tendo todas as demandas, mas mesmo assim, precisa ser mãe, precisa estar bem, precisa ter um estado emocional, né, razoável, para não Sim. deixar as crianças com traumas, né? Porque a maioria Sim. das coisas é essa, eu percebo isso muito em minha irmã. Minha irmã tem a, a minha sobrinha e ela fica o tempo inteiro se cobrando demais, como se fosse obrigatório ela estar bem o tempo inteiro. A gente não é obrigada a estar bem o tempo inteiro. Vai ter momentos em que teu filho vai ver você chorando. Vai ter momentos que seu filho vai colocar você no colo e dizer, não, mãe, vai ficar tudo bem. E tá tudo bem, porque ele vai saber que ele pode ser vulnerável de vez em quando. Essa ideia da gente ficar o tempo inteiro se fazendo de Mulher Maravilha dá a entender às crianças que eles têm que ser assim também. E não.
a gente não pode se colocar no papel de vítima, mas tampouco pode ficar achando que é mulher de aço ou homem de aço, né? Porque é carne. Perfeito. Isso mesmo. Assina embaixo. O que foi que isso mudou na sua vida? O fato de você empreender? Isso aqui era só uma pergunta, mas já que eu toquei no assunto de ser mãe, o que foi que isso mudou na sua vida? Além de você ser essa empreendedora e também uma empreendedora multiforme, o que foi que isso mudou na sua vida? Na sua vida, a vida de Dani mudou como? Você fala o que a maternidade mudou? Não, tudo isso, tudo isso. O que foi que fez a sua. O que foi que mudou na sua Entendi. vida? Você já fez até agora? Entendi. Bom, vou parar de falar eu tenho certeza. Empreender é a melhor profissão que qualquer pessoa poderia ter. A gente lida com todas as situações possíveis e inimagináveis. Com certeza. E a gente precisa saber lidar, saber driblar, saber seguir essa jornada com inteligência emocional, especialmente, mas de forma bem prática. Porque senão uma decisão pode acabar com tudo. Um mal-estar, né? Tipo, você não agir com sua razão no lugar, pode acabar com tudo. Então, assim, empreender me fez tudo isso, melhor dizendo, me fez ser uma mulher hoje muito mais centrada, muito mais inteligente, com muito mais poder e muito mais assim independência. E eu não falo independência financeira, não. Independência por completo. E eu não falo independência no sentido de que a gente não deve precisar de outro. Deve e devemos sim saber pedir ajuda. Mas, assim, a gente consegue ser independente no bom grau, sabe? De não ter, por exemplo, eu tô falando isso e lembrando do meu ex-casamento. Tipo assim, muitas mulheres, por exemplo, se mantêm em um relacionamento que não é saudável, que não é bom, simplesmente porque não tem o que fazer, não tem trabalho, não tem dinheiro, ou porque tá ali dependente emocionalmente. Eu nunca tive esse problema, vamos dizer assim. Porque eu soube lidar com o término, comecei outro relacionamento, eu tive que lidar com outro término, e mesmo assim segui minha vida. E se eu não tivesse empreendendo ou não tivesse uma mentalidade de empreendedora, talvez eu não soubesse lidar com essa situação da melhor forma possível. Então eu acho que o empreender em geral me trouxe toda essa visão de que eu posso gerir sim a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida da maternidade, da melhor forma possível. Nem todos os pratos vão estar equilibrados o tempo todo. Na verdade, quase nunca estão. Quase Quase nunca. nunca estão. Mas assim, a gente fica num dia ruim, no outro dia tá bem, a gente segue com otimismo, com persistência, de que sabe que o outro dia é um novo dia. Sabe? Então, nossa, isso não tem palavra, meu. Não tem sentimento melhor do que você acordar e pensar, nossa, hoje é um novo dia para eu fazer dar certo. E a questão também é você subir a sua própria escada. Você não está subindo a escada de outra pessoa. Você não está escalando a jornada de outra pessoa. Você está escalando a sua jornada. Você olhar para trás e por mais ruim naquele, por exemplo, hoje não foi legal e tal, e eu olho para trás e eu penso, nossa, ó quanto eu construí. 11 anos só de Dani Brigadeiro e olha quanta coisa eu não sou hoje, né? Isso que é o legal. Quantas vidas você não tocou durante esses 11 anos? Porque é um brigadeiro, mas quando você olha por trás desse brigadeiro, é uma festa de 5 anos, que a mãe ficou toda, né, emocionada. Uma festa de casamento em que a mulher estava ali esperando, feliz para cortar o bolo dela e ver feito daquele jeito.
são coisas que eu tiro por mim em relação ao meu negócio físico, que é o home spa. Um dia desse eu atendi uma menina que já tinha muito tempo que ela queria fazer limpeza de pele. Ela passou quase 3 meses juntando dinheiro, gente, para fazer a limpeza de pele. E, tipo, ela passou 3 meses juntando dinheiro porque ela queria fazer limpeza de pele no meu espaço. Então, Olha não que só uma limpeza de pele, sabe? Não tem como ser só uma limpeza de pele. Vai muito além disso. Não é só um brigadeiro, não é só um bolo. Vai muito além disso. Quando a gente terminou o procedimento, que ela pegou o espelho, que ela fez se olhar. Ai, que linda! Como eu tô maravilhosa, minha pele como tá linda. Ai, que lugar gostoso, eu não quero mais ir embora. que legal. Entendeu? É diferente. É a mesma coisa do meu produto digital. Quando uma rainha chega para mim e fala assim, Gina, quando chega ao final, ou do programa, ou do desafio, Gina, eu consegui vestir uma blusa que já tinha 4 anos que eu não usava. Então, nunca vai ser só um produto digital, nunca vai ser só um bolo. Tem vidas, né? Envolvidas. Você vende para pessoas. É muito bom ser empreendedora. Nossa, isso mexe com a autoestima da gente. Eu confesso a você que uma das coisas que me ajudou na minha autoestima foi empreender. Porque a autoestima tem a ver com você acreditar em você mesma. Tem a ver com você se olhar no espelho e dizer assim, pô, eu sou capaz de fazer isso. Eu consigo dar conta disso aqui. Empreender traz pra gente a possibilidade da gente todo dia, como você falou, e como você escreve nos seus stories, é um novo dia, uma nova oportunidade de fazer melhor, de fazer dar certo. Emocionei, amiga. Obrigada. Meu amor, conselho que você dá para quem está começando hoje, com quem quer começar hoje a empreender? Se fosse um só conselho, que são vários, né? Claro, com Mas certeza. se fosse um só, eu acho que eu diria assim, ó. Muita gente vai tentar te puxar para baixo, te destruir, te botar no chão. Não obedece. Só segue. Segue a tua vida, segue a tua jornada. Não se permita a cair. E se cair, tudo bem, levanta. Um passinho de cada vez, mas segue. E eu digo isso porque, assim, especialmente no início de uma jornada empreendedora, a gente precisa lidar com todo tipo de situação. Eu tive que lidar com esse tipo de situação. Eu tinha acabado de me formar, assim, eu tive acabado de me formar, eu tinha achado o melhor emprego até então, de todos que eu já tinha arrumado, e eu quis pedir demissão para sair com a mão na frente e outra atrás e fazer brigadeiros. Ninguém entendia nada. Todo mundo só falava, Dani, você é louca, você ralou tanto para conseguir estudar, para conseguir se formar, conseguir esse emprego e agora você simplesmente quer jogar tudo para cima só para poder fazer brigadeiro? As pessoas só imaginavam somente brigadeiro, sabe, uma coisa assim. E na minha cabeça tava um negócio assim, nem dá para ver, assim. Nem cabe no celular. Então, assim, por muitas vezes eu tive que ouvir certas coisas e deixar sair do outro lado. Por diversas vezes, inclusive, clientes olhavam, fornecedores, banco. Na época eu tinha o quê? 26 anos, meu. Se eu já tenho essa cara, imagine há 10 anos atrás. Eu Eu chegava nos lugares, as pessoas falavam, é você que é a Dani Brigadeiro? Tipo, não olhavam pra mim, não me davam merecimento, sabe? Tipo, é você, uma menina? Você tá brincando de comidinha? E eu lutei muito. Hoje, graças a Deus, muita coisa mudou. Mas eu me lembro como foi difícil no início, muito difícil. Então, o melhor conselho que eu daria, acho que para quem está começando seria esse: persistência. Vai ter aquele tapete puxado, vai ter aquelas pessoas que vão puxar, vão ter aquelas pessoas que vão falar palavras negativas e se passando de preocupadas, mas segue, segue, segue teu coração. É a melhor coisa que você pode fazer. é viver sua vida.
Pois é, exatamente. Exatamente. E aí eu vou contar uma coisa, né? E hoje eu posso já contar que há uns 2 anos e meio atrás eu comecei a fazer indicação de produto, a comprar coisas, indicar e a fazer também provador, ter recebidos aqui. Eu só escutava aquela blogueirinha, blogueirinha, blogueirinha. Você quer ser blogueirinha? Você quer ser blogueirinha? Aí um dia desse, tô eu aqui em minha casa. Inclusive, isso tem a ver com o VST. Depois eu vou até fazer os stories para contar para as meninas entenderem como é você se posicionar, sendo você, usando sua essência como seu diferencial. É extremamente importante que você use sua essência como seu diferencial. Chega uma mensagem no meu celular de uma pessoa, uma empreendedora, me contratando para fazer stories pagos. Uau. Ela vai pagar para eu fazer stories para o empreendimento dela. Então, quando as pessoas ficarem falando assim para você, blogueirinha, blogueirinha, você fala, não, eu sou digital influencer. Blogueira também, mas digital influencer. E eu recebo pela minha profissão, porque isso é uma profissão. Esse lance de ficar desmerecendo as coisas, nem sem entender como elas funcionam, sabe? A gente já é blogueira do nosso negócio. Você vai dizer que você não aparece comendo seu brigadeiro, seu bolo? A gente já tá fazendo a blogueiragem. Minha amiga Doce Dendê, que chegou aí agora, ela faz isso o tempo inteiro. Inclusive, às vezes eu fico com vontade de bater nela, porque ela aparece nos stories comendo bolo gelado dela. Aquele de maracujá, nossa. Jamile, minha filha. Fale não, porque eu ainda não experimentei esse de maracujá. Eu só comi o outro com os meus sobrinhos. Minha sobrinha, Maria Eduarda, tia, deixa pra mim. Eu comendo, eu tava tirando um pedaço do bolo. Ô, tia, deixa pra mim, tia, assim, nervosa com Então, Nossa. não desmereçam o trabalho do outro, sabe? Quando eu comecei aqui no Home Spa, eu comecei jogando lençol, que a minha sogra maravilhosa, minha véia número 2, me emprestou. E eu tinha uma caixinha que meu marido me deu. Depois que eu fiz o curso de design de sobrancelha, ele me deu uma caixinha, eu colocava as coisas e colocava, sentava na minha mesa de centro e fazia sobrancelha. Quando eu comecei o meu negócio digital, eu não tinha a menor ideia do que era marketing, eu não tinha a menor ideia do que era isso aqui que eu estou fazendo hoje. Mas eu disse, eu sei que eu consigo ajudar outras pessoas a mudar a vida e a mudar a maneira que elas se veem. E eu fui. Mas eu ouço até hoje. Tem gente que fala assim, você tem o quê? Um programa de emagrecimento. Mas você não é nutricionista? Aí eu olho para a cara da pessoa, eu não sou nutricionista, não. Tem uma nutricionista no meu programa, ela que prescreve a dieta, mas eu sou a pessoa que incentiva. As minhas rainhas vêm até mim porque eu sou uma mulher real que uso todas essas coisas que a nutricionista passa para dentro do meu programa e ajudo elas nesse processo, porque estar em comunidade é para gente, é para mulher. Mulher gosta de estar em contato com outras. E é para isso que serve, sabe? Eu tô aqui para isso, ó. Eu não sou nutricionista, não, mas eu tô aqui para isso. Para diminuir, você vai encontrar 300 milhões de pessoas. Mas só que aí o que você faz? Você pega a voz das pessoas que estão falando assim para você. Não, você não vai conseguir, isso ainda é para você. Aí você abafa essa voz, e aí você escuta a sua voz e a voz das pessoas que estão te incentivando. Aumenta bem para não sei quantos decibéis essas vozes que estão te incentivando e a sua própria voz. Porque se você tem certeza do que você quer fazer como empreendedora, se você sabe o que você pode trazer para a vida das pessoas com o seu conhecimento, com o seu fazer das mãos, só vai, minha filha. Vá, se jogue, não fique esperando que ninguém te empurre, não. Você mesmo se empurre, viu? Você mesmo, vá! Isso mesmo. A minha última pergunta, e a gente vai abrir para quem quiser fazer perguntas para a gente, tá? Ok. Como empreender mudou a sua percepção de você como mulher? Pergunta da desgrama, viu? Eu hoje tô demais. Hein? Também acho. Como empreender mudou a minha percepção como mulher? De você como mulher. Bom, assim, eu não sabia que era tão difícil uma mulher empreender nesse Brasil, Bahia, Salvador.
especialmente quando se é nova, jovem. E talvez por isso eu levanto a bandeira de falar com outras mulheres empreendedoras, que sim é possível, que sim elas podem, que sim todas nós podemos seguir nosso caminho, fazer o que a gente quiser fazer e ser o que a gente quiser ser. Então, assim, a minha mãe logo desde novinha, ela sempre falou: olha, vocês têm que estudar, vocês, isso inclui minha irmã, vocês têm que estudar para não. Ela falava assim, para não depender de homem, mas assim, para ser algo que vocês quis, para ser mais do que ela foi. Ela queria estudar, ela queria se formar e ela não conseguiu na época que ela tinha a idade dela. Ela veio conseguir logo depois, já a gente grande, há uns, sei lá, uns 8 anos que minha mãe estava terminando o ensino médio. Nossa. Mas ela sempre fez questão, foi, ela sempre fez questão de dar educação para as filhas dela. Ó, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Então, desde então, eu tinha a percepção de que se a gente quisesse mudar a nossa realidade, só existia um caminho. Só existe um caminho. E é o que eu normalmente falo, sempre falo nos meus stories. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Se você ainda não está ganhando determinado dinheiro, ganhando não fazendo, mas enfim, é porque você ainda não tem aquele conhecimento que você precisa para fazer aquele dinheiro aparecer. Então, hoje, eu me vejo assim, tipo, eu posso fazer qualquer coisa, o que eu quiser fazer, dentro do âmbito do meu conhecimento, como mulher. Não tem muito que. Eu não tenho muitas limitações. Na verdade, já tenho até algumas crenças, mas todas derrubadas uma a uma. Especialmente em terapia, né? As quintas que o digam. Então, a minha percepção é a melhor possível, no sentido de, sim, independente de eu ser mulher, eu posso ser o que eu quiser, eu vou ser o que eu quiser, não vou me impor limitações. E, especialmente, eu vou levar outras mulheres comigo, sabe? E essa é a intenção da comunidade das patroas, dos encontros das patroas e de todos os outros que eu já fiz anteriormente. É mostrar que todo mundo pode, pô. Porque tem muita mulher que simplesmente se retrai. Ah, porque eu sou pequenininha. Ah, porque eu só trabalho na minha cozinha. Ah, porque isso. Não, se você empreende na sua cozinha, você é uma empreendedora. Independente. E muita gente não se vê empreendedora porque está na sua própria cozinha. Ou está só fazendo um crochêzinho. Ou porque está só fazendo um bordadozinho. E não é só um bordadozinho. São bordados. É arte. É a criatividade, sabe? É um trabalho das suas mãos. Então eu tento levar essa mensagem, né, para mais e mais e mais pessoas possíveis. É basicamente isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, porque ela é bem profunda. Respondeu minha pergunta e me deu gancho para uma coisa. Quando eu comecei, né, na sala da minha casa, porque eu trabalho na sala da minha casa. O meu home spa está na sala da minha casa. E quando eu comecei, o que eu ouvia muito era tipo assim, quando me perguntavam onde é o seu espaço? Aí eu falava, na sala da minha casa. Eu acho que as pessoas subentendiam que elas iam ser atendidas na sala da minha casa como se não fosse uma empresa, né? E muitas pessoas que vieram aqui se assustam quando entram no espaço, porque é totalmente diferente do que elas tinham em mente. A sala da minha casa se transformou numa clínica. Se você entrar, você vai ver uma clínica, porque está tudo organizado para ser uma clínica. E é dessa maneira que eu enxergo. É tanto que eu botei o nome de Home Spa, mas em breve ele se tornará um spa. Porque a minha intenção, quando eu olho para o espaço, é que ele seja maior ainda. Porque eu vejo ele grande, eu quero que ele seja maior ainda. Quando eu olho para os meus negócios digitais,
eu já me imagino lá abrindo o carrinho e faturando 100 mil. Eu já me vejo nessa situação. Eu já me vejo pegando meu marido para ir viajar com ele. Vamos viajar, porque nesse lançamento foi 200 mil reais. Eu já me vejo nessa. Amém. É uma questão de mentalidade. Se você olha para você se diminuindo, se vendo pequeno, você vai ser pequeno. E a autoestima influencia em tudo isso no seu negócio. Se você olha para o seu negócio e pensa, é só um bordadinho, vai ser só um bordadinho, e as outras pessoas que procurarem você para você bordar alguma coisa, vai olhar para o seu negócio do mesmo jeito que você está olhando. Porque é reflexo, não tem para onde correr. Imagine se você começasse a dando de brigadeiro e pensasse, é um brigadeirozinho. Sim, pois é. Ninguém tem credibilidade. Então, Dani deu o conselho dela, o meu é o seguinte: se olhe grande, se veja grande. Já pense em você com o seu bordado, com a sua empresa de bordado. Já pense em você vendendo para as grandes empresas que vendem coisas de casa. Já pense em você com uma delicatessen ou franquia de delicatessen do seu bolo. Já pense em você com o seu home spa se tornando o primeiro spa de Salinas da Margarida. Porque é desse jeito que eu vejo. Eu já penso quando os outros falassem emagrecimento e autoestima e bem-estar. Gina Ribeiro. É Perfeito. desse jeito que eu me vejo. Então, como você se vê é extremamente importante. Então, se veja grande. Quer começar hoje? Comece pequeno, mas já se olhe grande. Porque o crescimento tem a ver com mentalidade. Se você não vai quebrando os paradigmas da sua própria mente, a gente não vai para lugar nenhum e não cresce. Deixa Bom, eu falar uma coisa aqui rapidinho, para. que só para complementar. Na verdade, um pedaço, mais um pedaço da minha história. Essa questão de mentalidade conta muito. E a outra questão é que o mundo gira. E você precisa estar preparada, né, para os espaços que você quer conquistar. Vou contar um trecho da minha história. É o seguinte, a minha mãe, ela não é daqui de Salvador, ela é do interior. E ela veio para cá com 18 anos para poder trabalhar. Ela começou a trabalhar numa casa de família. E nessa casa de família existiam duas crianças. Uma se chamava Daniela, a outra se chamava Fábio. Minha mãe engravidou, não pôde ficar trabalhando, óbvio, né? Depois que ela me teve, e aí ela precisou passar um tempo em casa, né? Porque naquela época não tinha ninguém para me cuidar. Mas um pouquinho antes, ela engravidou, e aí ela pensou, nossa, qual nome eu vou dar para esse bebê? E como ela trabalhava na casa que tinha um casal, esse casal ela pensou, não, se for menina, o nome é Daniela, se for menino, o nome vai ser Fábio. E por isso o meu nome é Daniela. O tempo passou, como eu falei, ela sempre colocou a educação em primeiro lugar. Estudei comunicação social, né, me formei. Logo depois eu fiz uma pós em gestão de negócios. Mas a minha mãe nunca perdeu contato com essa pessoa, com a ex-patroa dela. Enquanto eu entrei na pós, a minha mãe toda empolgada falou com a ex-patroa, olha, minha filha está fazendo, a Daniela está fazendo a pós lá no Unifax e tal. E aí a mulher falou, sério? Fábio também tá. E é esse mesmo curso. E aí, quando foi no dia seguinte, eu, que até então não havia reconhecido o Fábio, e Fábio não havia me reconhecido, mas eu estava numa sala de pós-graduação que assim, para minha mãe foi assim uma alegria, porque ela pensou, nossa, minha filha está no mesmo ambiente que o filho da minha patroa, ex-patroa. E desde Era pra então... chorar. Era pra chorar. Você tá contando a história? Não, não era para chorar. Mas é só para vocês sentirem e perceberem o quanto o mundo dá voltas. O quanto o trabalho devolve. E o quanto a educação e o conhecimento é o caminho.
Totalmente. E aí, enfim, reconheci o Fábio, era meu colega de sala, a gente se formou, fiz a pós, depois me especializei em outras coisas, enfim. E continuo estudando, nunca parei de estudar, sempre estudei, até hoje estudo. E a história é justamente sobre isso, para falar sobre mentalidade, para falar sobre você estar preparada para alcançar novos voos. Então, você precisa se preparar. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa buscar, você precisa ir além. Não só querer, eu quero melhorar, mas o que é que você está fazendo para Você está melhorar? dando para melhorar? Exatamente, não é só a mentalidade, é a mentalidade mais ação. E aí é só ladeira acima. É só ladeira acima. Minha gente, vocês querem fazer perguntas, se manifestem, porque nosso tempo só falta 9 minutos. Então, se vocês querem fazer alguma pergunta para Dani, esse é o momento de vocês fazerem perguntas. Paixão, Deb falou uma coisa aqui, ó. Muito forte sua fala, ao falar da sua experiência que sua mãe lhe passou, pois o que nossas mães mais querem é que rompamos o ciclo, com toda certeza. E eu lembro da minha avó. A minha avó foi a mulher que me criou, né? Minha mãe não teve a possibilidade de fazer isso, porque ela teve que trabalhar. E minha avó que foi a responsável por cuidar de mim e da minha irmã. E minha avó era aquela avó que... Eu, enquanto estudando, eu fazia 300 milhões de cursos. Foi ela que me instigou esse gostar de fazer cursos. Porque eu ia para a escola pela manhã, chegava em casa à tarde, almoçava e ia direto para o curso de quê? Datilografia. Foi quando eu comecei. Gente, eu sou do tempo da datilografia. Meu Deus! Nossa! Eu para o curso de datilografia. Quando a datilografia deixou de existir, o que foi que entrou? Computação. Saía da escola, já estava no segundo grau, saía da escola para casa, tomava banho, almoçava, curso de computação. E minha avó era aquela avó tão protetora, Dani, que eu já estava com 16 anos, minha avó ia me levar no curso de computação, ia me buscar. Porque sozinha eu não podia andar, não. Ela tinha medo de alguém me pegar na certa, de alguém me sequestrar. Então, assim, saí do curso de computação, ela inventou de eu fazer um outro curso, que era um curso como é, não era oratória que chamava na época, não. Como falar bem. Teve na escola um homem lá que ofereceu o curso. Quem foi que montou a palestrante? Foi o Ver Matilde, entendeu? Foi o Ver Matilde. Olha a revelação da idade. Epa, pode parar. 43, filha. Eu não escuto, não. Vou fazer o quê? Não tem jeito, não pode esconder. É só o cronológico aqui, porque, entendeu? Só o cronológico. E quando você estava falando aí, né, da sua mãe e esse lugar, né, que você estava, eu lembrei de uma coisa. Eu trabalhei em casa de família. Eu tinha 17 anos quando eu trabalhei em uma casa de família. E eu lembro que tinha um perfume chamado Gabriela Sabatini. A minha patroa usava esse perfume. E aí eu achava maravilhoso o cheiro desse perfume. E um dia eu falei assim pra ela, um dia eu ainda vou comprar um perfume desse pra eu usar, porque esse perfume é muito gostoso. Eu lembro dela falar assim pra mim, você vai usar esse perfume? Esse perfume não é pra sua realidade, não. É muito caro pra você. Isso ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a fazer dinheiro, eu tinha uma caixa. Não era um só, não. Eu tinha uma caixa com todos os perfumes importados que você imaginar. Porque Gabriela Sabatini já não me convencia mais. Eu fui para Gucci, eu fui para Carolina Herrera, eu fui para todos os outros que eram mais caros, justamente para mostrar para ela na minha cabeça de que, como assim eu não posso usar um Gabriela Sabatini? Então o mundo não gira, ele capota. O mundo não gira. Ele capota. E as pessoas que hoje podem olhar pra gente ou pra vocês que estão assistindo, dizer assim, não vai chegar em lugar nenhum. Você pega essa motivação, né, que pode ser negativa e transforma ela em algo positivo, não para esfregar na cara de ninguém, mas para mostrar para você mesma que o que a outra pessoa tá falando ou pensando a seu respeito não é verdade. Simples assim. Vocês não têm perguntas? Não tem, né? Então, Dani, faça suas considerações finais se você tiver.
Marcou, filho. Marcou muito. Marcou. A pessoa dizer que você não vai poder usar uma Gabriela Sabatini, que hoje em dia eu sinto o cheiro, odeio o negócio enjoado. Nossa, é complicado. É, amiga, é, né? Bom, é o seguinte. Primeiro, agradecer pelo convite. Hoje foi um dia bem corrido. Na verdade, normalmente dia de sexta é corrido, né? Confeitaria dia de sexta, sábado, fim de semana, é assim, não tem. Mas assim, essa live me renovou, creia. Essa live era o que estava precisando, era o que estava faltando. Que E maravilha. que bom, porque a tua energia é impossível não contagiar, né? Então, muito obrigada. Obrigada. E aproveitar e fazer o comercial do curso, VST, para quem que todo mundo viu a gente falando, mas deixa eu explicar. VST é um curso de Instagram dentro do Instagram, tá? Você não vai precisar acessar nenhuma outra plataforma. O curso está todo dentro do Instagram. É um curso Venda Seu Trabalho, onde eu explico de forma bem resumida e objetiva como você pode fazer para você vender mais o seu produto, o seu infoproduto, o seu serviço, o que você quiser vender. Então, lá dentro a gente fala sobre posicionamento, sobre marketing de conteúdo, brand e um monte de outras coisas que envolve o Instagram. E, além disso, continuem nos acompanhando, porque eu e Gina aqui, cadê? Ai, não consigo apontar, Gina. Eu e Gina aqui temos muita coisa para fazer em 2023. Então, se eu Uh, fosse vocês, não perdia nada, não. com certeza, não perdia, porque vão ser várias coisas. Inclusive, nossas reuniões já vão começar agora em novembro, justamente por isso, né? Porque já precisamos fazer planejamentos para 2023. Exatamente. Bom, amiga, agora eu vou fazer as minhas considerações finais para você, né? Eu estava pensando semana passada o quanto Deus é poderoso e o quanto ele não une pessoas realmente, ele une propósitos. Eu sei que eu orei por você porque você veio exatamente no momento em que eu precisava. E eu digo que eu orei por você porque eu oro pedindo a Deus que ele traga para minha vida pessoas para somar e para me ajudar na minha jornada e que eu também possa contribuir na jornada da pessoa. E no dia que você me fez o convite, né? Na verdade, quando você começou a me observar nos stories, eu comecei a pensar assim, putz, velho, eu admiro essa mulher. Eu, eu admiro essa mulher e ela está olhando os meus stories. Quando você falou comigo a primeira vez pra gente fazer live, eu fiquei assim pensando, depois da minha presepada toda com meu marido, porque eu sou uma senhora presepeira, né? Depois da minha presepada toda com meu marido, que ele saiu para trabalhar, eu fiquei assim, sentada no sofá pensando, putz, velho, vou fazer uma live com essa mulher, velho. A mulher fala bem pra caramba, velho. Eu tenho que me preparar. Aí depois eu fiquei, não, se ela me chamou para falar com ela, porque ela quer que eu fale do meu jeito, que eu seja eu. Se ela tá esse tempo todo assistindo, me vendo que eu tô aqui, né? Sendo eu. Essa nuance de mim que o povo aqui vê. Quando você me chamou, aí para completar, né? Eu oro ao Senhor, eu abro a boca e digo, ela me chamou para fazer live, depois da live ela vai me chamar para palestrar. No dia que você me chamou para palestrar, eu tava toda cagada. Tipo, cagada no sentido, não é cagada de cocô, não. É cagada no sentido, eu tava me sentindo morató do cocô do cavalo do bandido. Eu fui pra academia chorando. Eu voltei da academia chorando e perguntando pra Deus, meu pai, o que o senhor quer que eu faça? Porque eu não tô sabendo mais o que o senhor quer que eu faça. As contas não estavam fechando, a empresa praticamente, tipo, falida. O que é, Deus? Me diga, me responda, porque eu preciso de uma resposta sua. Aí vem Dani. Ô, Gina, porque eu queria te fazer um convite que era para você palestrar. Ah, eu caí no choro. Eu digo, não, peraí. Era a resposta que eu estava precisando. E a resposta que eu estava precisando no sentido tão forte, que... Peraí que ela atende daqui a pouco. Já tá terminando já. A Relaxa. resposta
estava precisando num sentido tão forte que quando eu fui dormir nesse dia, eu fui dormir me sentindo realizada. Eu não tinha nem feito a palestra ainda, mas eu estava me sentindo realizada e agradecendo a Deus pela sua vida. Aí, logo em seguida, a pessoa pega e manda um áudio. Eu posso ser sua amiga? Eu disse, tá, Deus, o senhor já completou. O senhor já zerou o jogo. O senhor já zerou o jogo. Eu pedi uma pessoa para me ajudar nesse processo. O senhor vai me dar ela. Depois eu peço uma confirmação. O senhor vai, através dele, me dar a confirmação. Agora ela quer ser minha amiga. Não quero largar mais, impossível. E você aceitou porque quis. Já era. Já era. Agora aguente. E é uma amizade no nível, gente, que tem coisa da minha vida que esta pessoa que sabe que eu nunca contei pra ninguém. E vice-versa. Um nível de intimidade que é tipo assim, é espiritual, porque isso não é carne, é espírito. E para completar para você que na verdade eu não te admiro, porque quando você admira alguma coisa, né, é vazio. Eu tenho orgulho de fazer parte da sua vida. Eu tenho orgulho em saber que eu posso pegar meu telefone e mandar um áudio para você. Eu tenho orgulho em saber que eu posso contar com a sua amizade. E agradecer, mais uma vez, por você ter me deixado entrar na sua vida. Agora que eu já rasguei a seda, pode chorar. Chore, vá, chore, se você não parar. Eu sou muito dura, assim, para chorar. Mas tocou, de verdade, muito. E, assim, eu acho que não só o seu momento, eu cheguei no seu momento. Vamos dizer assim, você chegou na minha vida no melhor momento que era necessário, porque eu também pedi uma pessoa assim como você. Então, é como você disse, é espiritual, sabe? Não tem como, tipo, a gente ter essa conexão logo de cara. Então, o que eu vou dizer, meu? Gratidão, 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 gratidão. E você é maravilhosa. Somos, meu amor. Nós somos. Essa luz e essa energia que a gente vê uma na outra é a luz do Senhor, a energia do Senhor. É quem a gente serve que faz com que a gente, mesmo nos dias que a gente está na escuridão, a gente consiga iluminar uma vida da outra. Gente, muito obrigada pela presença de todas vocês, todos vocês. Obrigada pelos comentários. Obrigada, Zandra, Daiane. Se prepare, porque dia 14 somos eu e você. Entendeu? Zandra vai estar aqui também conversando com a gente, falando sobre um tema que tem a ver também com a autoestima, né? Que é o falar da gente. Mais um Conversas com Gina. Conversas sobre autoestima com Gina Ribeiro, fechado com chave de ouro. Amiga, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal disfarçado de bem, te conceda uma noite de sono reparador. A todos vocês o mesmo. E muito obrigada pela presença. Um cheiro. Obrigado!